Olá, mais um Notsul Digital, o nosso podcast onde os convidados dos mais diferentes segmentos, seja empresários, sejam profissionais liberais, políticos, autoridades, sempre estarão sentados aqui à nossa frente para discorrermos sobre a história, assuntos pertinentes, tudo aquilo que interessa a você, que nos dá a honra da sua audiência, da sua participação conosco. Hoje vamos falar sobre a história da nossa empresa. Empresa essa que, quando recebi o convite, para estar aqui nesse grande projeto digital, fiquei muito feliz. Confesso que fiquei emocionado porque conheço a história do Notsul, e sendo tocado por um grande amigo, um profissional altamente capacitado, com histórico de jornalismo em toda a nossa região, que é o jornalista Fernando Silva, graduado em jornalismo, pós-graduado, especialista em marketing digital e que hoje certamente vai falar sobre o projeto Notsul digital, tudo isso que está acontecendo e que, volto a dizer, nos engrandece de estar aqui fazendo parte desta grande família. Meu querido Fernando, primeiro agradecer a sua presença, Agradeço o convite. És o dono da casa, mas conseguir um espaço na sua agenda é também uma loucura. É nossa casa. Mas fico muito feliz e honrado com a sua presença. Que bom, Miguel. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui, muito bacana. E trocar ideia, contar a história, bater um bom papo, Isso a gente sempre arruma um tempo, um cafezinho, uma conversa boa, a gente sempre arruma um tempo, Então, cara, estamos à disposição. Obrigado pelo convite. Fernando, os meus avós já diziam, filho de peixe, peixinho é. E a sua história de vida, fantástica. Filho do nosso querido amigo professor Hildo Silva, diretor da UniTV, sempre costuma dizer que houve uma evolução muito grande da nossa região antes da Unisul TV e depois da Unisul TV. Os principais fatos que marcaram o crescimento, o desenvolvimento, o acompanhamento, passa justamente por este grande veículo que é a UniTV hoje, que sempre foi a Unisul TV. Mas eu faço essa referência para chegar... É complicado, quando a gente tem um pai que é o papa da coisa. E aí você não pode deixar de saber a oração. Então, cara, não só colega de profissão, pai, educador, foi meu professor na universidade em mais de uma disciplina, em mais de uma ocasião. Então, assim, constantemente sabatinado, por ele. Mas é legal, o professor, o pai... cara, ele é muito parceiro, a criação que ele e a mãe proporcionaram pra mim, pro meu irmão, cara, assim, família de margarina, não tem do que reclamar, é um companheiro gigante, grande incentivador meu, da Karine, minha esposa, que também é da área de comunicação e designer, especialista em marketing também. Então ele é um incentivador, um professor, apoia, tá sempre ali junto da gente. E eu, pai, vou fazer uma loucura aqui, meu filho, e aí ajuda a organizar os pensamentos, a tomar a melhor decisão. Então é muito bacana. É privilégio poder ser companheiro, de profissão dele, estar no mercado, e de vez em quando a gente se esbarrar aí em algumas ações que a gente faz, ele pela TV, pelo jornal, enfim. A gente sempre trabalhou junto, Isso é muito bacana, é muito bom. É muito bom. E essa questão que tu comentou da TV, eu vivi isso dos bastidores, Porque eu era molecote, estava no ensino médio ainda. A gente se mudou para Tubarão por causa, da televisão, quando o pai começou a dar aula no Unisul. Então eu também vi e acompanhei e vivi essa transformação, Estava sempre nos estúdios, Não ficava aqui, ficava lá no centro, na frente da praça da locomotiva ali. O prédio da fundação. Então, cara, o primeiro estúdio, a montagem, a galera que está trabalhando aqui também acompanhou lá. E muito bacana. E é muito legal como a gente vê isso, que os veículos de comunicação, eles impactam, transformam realmente a realidade dos ambientes. E acho que esse é um dos pontos, já até na minha chegada no Notsul hoje, da tomada de decisão, é esse propósito. Eu acho
tem muito a ver com o jornalismo, né? Na veia do jornalista, da formação, da comunicação social, né? Que a gente aprende bastante. Então, acho que esse impacto, essa influência de transformar a vida, de transformar a região, de contribuir para o sucesso e o avanço das coisas, cara, isso é fantástico, né? E acho que é um dos principais pontos aí que me traz à frente desse projeto, nessa decisão recente, né? E que a gente está trabalhando muito aí em cima para construir junto, né? É bom demais poder contar com a tua participação no projeto também. Me sinto honrado em algumas demais. frentes aí, né? Ainda em relação ao professor Hildo, né? Eu sempre procuro me aconselhar com ele, procuro conversar com ele, pela experiência de vida, né? Pelo coração que tem. E a nossa história, ela acaba se confundindo porque em diversas épocas da minha vida, né? Ele esteve ali presente, né? E tem estado presente. Carnaval de Tubarão foi o grande sucesso, graças a ele. Eu lembro do projeto, muito envolvimento, coisa. E assim, para ele não tem tiro dado, tiro perdido. Ele vai para cima. Você agora falou ali do prédio em frente à locomotiva. Depois houve uma evolução, as câmeras passaram a não depender tanto de fiação, a coisa era mais... Mas a cobertura foi da janela, foi né? Da janela. E aí o pessoal passa na avenida, eu tava lá em cima. Cara, isso é fantástico, cara. Pô, história, né? Do carnaval, do município, da cultura local. E é isso. E também, infelizmente, a gente diz em razão... Não foram só coisas felizes, né? Não. As catástrofes também enchentes, impactos, vendavais, né? A Unisul TV sempre esteve muito presente e ele, né? Ele sempre costuma dizer o seguinte: não, eu sou apenas o capitão do time, mas quem executa consegue fazer... até então era a reitoria da Unisul TV e hoje em dia, né, lá com o projeto da Inoversa Sul, né, a quem ele agradece muito ao professor Walter Schmitz, né, ao professor Jean Firmino. Então, além de tudo, né, ele é uma pessoa humilde e com um senso de gratidão muito grande. Isso embala a gente. Suspeito de falar eu sou, mas gosto muito da figura também, né? Mas é isso, cara. E pai por aí vai. Tá sempre nos incentivando, nos apoiando muito. Isso é muito bacana. Fernando, mas aí vem a história do Fernando Silva. Eu te conheci, já conheço há molecote. muito tempo. E quando você estava em algumas assessorias, eu lembro assim muito de uma passagem nossa. Você estava na assessoria da Prefeitura de Laguna, perfeito, né? Sem estrutura nenhuma, uma coisa assim, como de... Eu cheguei lá e você sempre muito querido, né? Receptivo. Miguel, olha, hoje está acontecendo isso, aquilo no município, e eu vi que você não tinha assim uma grande equipe, mas você dava conta, procurava com o pouco que você tinha, você fazia a informação chegar aos veículos, né? E como é que foi essa evolução como você mesmo diz, do molecote Fernando a essa referência também do nosso jornalismo hoje? Bom, obrigado, né? Referência na região, obrigado. Cara, na verdade, antes mesmo da Prefeitura de Laguna, né? Eu fui repórter do Notsul, fui repórter em outros jornais aqui da região, tive muito apoio do Seu Nazareno na época do Notsul, do Carrador, eu fui repórter mais de uma vez, né? Recém-formado, tive a oportunidade dentro da revista, outros produtos do jornal. Então, eu sempre fui muito, muito feliz, né, nas escolhas, nas tomadas de decisões e nos caminhos aí que eu pude traçar e percorrer. Tive o incentivo, tive esses apoios e trabalhei muito para que a coisa desse certo, né? E aí tentei sempre manter o melhor relacionamento. A Prefeitura de Laguna foi um desafio à parte, foi a primeira vez como, né, dentro do gabinete de uma prefeitura. Eu já tinha feito campanhas políticas, trabalhado de outras formas, mas foi um desafio que o Iberê me trouxe, né? Grande Iberê, uma figuraça. Eu tinha recém-chego, eu e minha esposa, a gente passou um período fora, a gente morou no Canadá, estudando, trabalhando, então a gente optou por voltar para o país e eu, né,
tava procurando alguma coisa, e aí, cara, o Iberê veio com a oportunidade, disse, opa, beleza, vamos nessa então, né? Bom desafio, eu estava morando na Praia do Sol, em Laguna, então juntou ali o útil com o agradável. E, cara, foi um desafio, porque, né, a gente sabe bem como é a prefeitura, o trabalho não é fácil, muita coisa acontecendo, muitas secretarias, Laguna passou por um período de turbulência, né, sempre tem alguma coisa rolando, e o time lá me acolheu super bem, né, o pessoal que já estava lá, então, não fui eu, né, parafraseando o que tu disse do pai, né, cara, fui o capitão ali, ajudei, acho que peguei junto ali, né, e o pessoal trabalhou junto com a gente, e foi bem organizado, e cada um fazia a sua parte, as coisas aconteciam. E aí, né, enfim, encerrando o mandato do Everaldo, que era o prefeito à época, Prefeito Everaldo. e aí estava cansado também, ou outra rotina, e eu acabei indo para outra empresa como assessor de imprensa, e depois a gente retomou o projeto da nossa agência, que daí está aí até hoje, né, e trabalhamos muito eu e minha esposa. Então, cara, foi um período bacana, eu conheci profissionais sensacionais lá dentro, né, da prefeitura, tive boas oportunidades com eles, me acolheram, né, acho que conseguimos trocar bastante trabalho junto, tem um bom relacionamento com a galera até hoje também, e é isso, cara, foi um episódio bacana, tivemos a oportunidade de conduzir, comunicar e organizar a Tocha Olímpica, que passou por Laguna, né, foi o Marco Bocão, que era fotógrafo do setor, né, fez a passagem. Então, assim, cara, foram momentos muito legais, momentos muito bonitos. Acho que foi uma experiência profissional muito bacana, me agregou e, né, assim, foi um projeto que teve início, meio e fim e foi ótimo, foi excelente, nada a reclamar. Né? Então, acho que... Faz parte da história, né? Toda a trajetória que eu tenho profissional, acho que é isso. Início, meio e fim, e, cara, e tudo certo. Bons relacionamentos, bom aprendizado e vamos para uma ideia nova, uma loucura diferente e a coisa está acontecendo, né? E aí, chegamos aqui hoje, no Norte Sul. O projeto hoje, o Norte Sul, né? Que tem um nome já firmado, consagrado no meio jornalístico, não só da nossa região, mas de todo o estado, né? Como é que surgiu a ideia, Fernando? Bom, o Norte Sul, ele é uma marca muito, muito forte, né? Tem história, a gente sabe de tudo que foi feito, eu fui repórter lá dentro, enfim, né? Anos trabalhando aqui na região e a gente... Dentro da agência hoje, né, sempre prospectando, sempre reinventando, surge a oportunidade, né, de trabalhar em parceria com o seu Nazareno ali para fazer a aquisição da empreitada, né, do jornal. A marca, claro, né, vinha passando por alguns desafios, estava entrando noutra época, né, e o seu Nazareno optando por não trabalhar mais, e aí fizemos um bom negócio. Agrega muito o veículo de comunicação para mim como profissional, né? E dentro do outro negócio que eu tenho, que é uma agência de marketing digital, então a gente tem clientes regionais, clientes nacionais, e o meio digital em si, na questão de produção de conteúdo, a gente sempre trabalhou muito com produção de conteúdo na agência, para nós e para os clientes, encaixou como uma luva, né? Então a gente tem muita sinergia entre os negócios, tem muita oportunidade para fazer, e diferente da agência, é um canal que permite fazer mais parcerias, agregar um ecossistema ainda mais interessante que a gente, né, vinha trazendo, vinha efetuando. E aí, cara, brilhou os olhos, né? Pô, trabalhei lá dentro, tenho história, fiz parte da história, né? Dentro do Norte Sul da imprensa. Deu certo, né? Na ponta do lápis bateu. Então, cara, vamos peitar esse desafio, né? Minha esposa super apoiou. E aí a gente vai para essa função agora de remodelar e dar um novo fôlego, né, para a estrutura, dar uma visão diferente de mercado mesmo e batendo muito forte no digital. Né? E assim, nas particularidades do digital que eu entendo, né, na minha visão de negócio já pelos anos de agência, a gente teve 14, 15 anos de agência de marketing, então a gente acompanhou também muitas transições no mercado, muita coisa acontecendo, as mais recentes envolvendo inteligência artificial, que a cada, né, 30 dias, 20 dias a gente tem mais um salto, mais um pulo e não dá para acompanhar, senão fica maluco, mas a gente está vendo o mercado mudando, as coisas mudando, e aí surge a oportunidade de trazer esse projeto para dentro de casa. E aí agora a gente começa a abrir novas frentes, né? Era só um portal, então agora a gente passa a ser um portal com podcasts, né? Vamos para o terceiro, cada um com um tema diferente. Temos esse aqui, temos o Tá No Ar com o Omar, e a gente tem mais um aí, surpresa, que vai surgir também.
estamos agregando novas funções, né? Dá para falar aqui já existe um novo portal, já adquirimos mais um portal para complementar, passamos a ser 2 portais agora e essa rede vai aumentando, né? Isso eu dei uma entrevista para o time também, né? Que está publicada no nosso portal, falando um pouco dos desafios, essa visão de negócio. Então a ideia é crescer, né? E abrir frente e dar oportunidade, dar voz. Eu acredito muito nisso que a gente comentou no início da entrevista, cara, impacta, muda, transforma, né, a região. Então, um veículo de comunicação ajuda muito. E a gente vive uma fase onde as empresas e as pessoas, está todo mundo querendo viralizar e produzir conteúdo e aparecer, mas ainda existe muita dificuldade nesse mercado, né? A gente percebe isso na agência, a gente vê que as pessoas têm essa dificuldade. Bom, e aí tu trazer a empresa para divulgar dentro de um canal que tem, né, todos os anos de trajetória que o Notisul tem, né, só de portal aqui, que a gente está falando do mais recente, são 25 anos, né, mas a gente sabe que a história mesmo vai além disso, que tu viveu, que tu acompanhou e sabe, né, de alguns casos aí. Mas, cara, tem muita sinergia, né, com o que o mercado vive e tem muita oportunidade para o que a gente pode fazer. Então, a gente entra muito com essa veia da parceria, né, de ser voz para a comunidade, de ser voz para o empresário, de poder trazer as pessoas aqui, gerar conteúdo, porque independente do que aconteça no mercado a nível de inteligência artificial, quem cria o quê, né, o conteúdo ainda é para as pessoas, ainda precisamos ter essa leitura. E a gente acredita muito nisso. Então, a gente vai caminhando para essa frente e abrindo frente de trabalho e trazendo outros e outros projetos. Não vai parar só por aqui, né? Até o final do ano, a gente tem uma transformação que talvez não se reconheça mais o que era até o ponto da nossa entrada no início desse ano. Então, a ideia é realmente virar uma chave grande e fazer volume. E aí a gente está trabalhando com parceiros, né? Trazendo parceiros para transformar isso e efetivar essas ações, né? Então, né? Bastante movimento. Agora, Fernando, é evidente, né, que nem tudo são flores, né? Eu sempre ouvi dizer assim, o jornalismo, né? Você quer ser o quê? Não, eu quero ser jornalista. Tá, então você não quer ser rico, porque se você botar na ponta do papel, o jornalista, ele é um pouco... é um sonhador, né? É alguém que quer... eu, pelo menos, eu particularmente idealista, penso assim, né? o idealista. Todo jornalista é o idealista. Exato. Se for para ficar rico, vá para qualquer outra profissão, mas não vá para o jornalismo, né? Mas é claro que como a grande maioria dos jornalistas, né, tem o coração, tem um compromisso com a sua biografia, e você não é diferente. Tens a tua história, né? A tua estrada você já vem pavimentando há bastante tempo. Eu faço todo esse floreio aí para chegar no seguinte. Hoje é difícil ainda manter um veículo, né? Estar no jornalismo. Como é que você, com toda essa tua experiência, olha que você com formação, pós-graduado, especialista... Boa pergunta. Eu acho que isso vale para toda e qualquer empresa, de todo e qualquer segmento, né? Fundamentalmente, a gente precisa ter 3 pilares numa empresa para fazer a coisa acontecer: pessoas, ferramentas e processos, né? Então, sendo que pessoas é metade dessa equação, né? O resto é ferramenta e processo. Eu posso ter gente com processo, a empresa vai rodar. Gente com ferramenta sem processo vai rodar, né? Tropeçando, né? Mas ferramenta e processo sem pessoas ainda não dá. Tem surgido coisas aí de, mas ainda tem que ter alguém para apertar o botão. Talvez menos pessoas. Uhum. Mas é fato que a gente precisa de gente, né? Tem que ter time, tem que ter equipe. E quando a gente traz gente para o negócio, entre os desafios de recursos humanos, né? Que os tesouros que a gente tem dentro de casa, que é o que viabiliza a operação. Então, cara, sempre é difícil. Para qualquer empresário, né? Para qualquer pessoa que trabalhe, para quem ainda atua e quem trabalha, é difícil, né? Acho que isso não importa se é um veículo de comunicação, se é uma agência de marketing, se é uma indústria, né? A gente sempre tem os desafios. E aí tem desafios por setores, né?
A gente tem, na parte administrativa, mudanças o tempo todo, né, acontecendo, quando a gente vai para cenário de governo, né, as coisas externas que nos afetam. Então, daqui a pouco uma lei muda alguma coisa, a gente tem que se reinventar. Então, isso acontece. A gente viu o mercado de educação passar por isso. A gente teve clientes do segmento de educação que tiveram que mudar os seus produtos porque, né, liminares aí de Ministério da Educação mudou o jogo. Então, é isso, né? A gente vive num país que está se transformando também, tá, né, se trabalhando para isso, independente da opinião política de cada uma, a gente sabe que as coisas vão evoluindo, né? E algumas mudanças são obrigatórias. Então, cara, é difícil sim, mas não é impossível, né? Então, uma coisa que a gente definiu dentro do projeto Norte-Sul é que as coisas estão sendo feitas com tranquilidade, com planejamento, né, e com a melhor possibilidade de previsibilidade, né? Então, assim, cenários construídos. Se der errado, o que acontece? Se der certo, o que acontece? Se ficar estagnado, o que acontece? Então, a gente tem essa leitura. Isso eu trago muito do marketing, essa questão de planejamento, né? Como estrategista, minha experiência aí de formação também, de aplicar isso. E aí, cara, a gente pega num outro ponto que é vendas, né? Todo empresário, né? Todo time sempre tem alguma coisa para resolver com vendas. De venda não comentar com marketing, de ter vendedor que faz as coisas do seu jeito, não segue o processo, não tem metodologia implementada. E eu também tenho, né? Consigo trazer um diferencial na mesa nesse sentido que hoje, pela agência, eu implemento os setores de venda. Então, eu implemento rotinas de comerciais. Fui treinado, né, enfim, busquei especialização nesse sentido. Então, existem as ferramentas, existem os processos, existem as pessoas e a gente está rodando. Tem que trazer mais pessoas para melhorar os processos e botar novas ferramentas. Dificuldade sempre vai ter. Eu acho que não tem grama verde, né? Se ilude, né? Quem cai na visão de que a grana vem rápido, a grana vem fácil, né? Eu acho que isso não existe. E esse ponto que tu disse, né? Não, quer ganhar dinheiro, não faça jornalismo. Eu me criei com meu pai falando isso. O professor Ido falava isso. Filho, não faz jornalismo. Tu não vai ser jornalista, não sei o quê. E aí acabou que na brincadeira, eu fui. E virei, né? Fiz um semestre de Direito, não me adaptei muito e aí disse, cara, vou fazer jornalismo. Então, beleza. E aí deu tudo certo. Para nossa sorte, você é teimoso. Não escutou, pelo menos isso não escutou e nós ganhamos aí esse grande profissional. Exato, cara. Deu para dar essa brincada. Assim, a mãe dá risada, né? Porque eu brincava e, cara, me criei em redação, né? Me criei vendo o pai trabalhar. Então, claro, existe essa questão da veia, assim, é bacana e gosto de falar, acho que deu para perceber, né? Fomos vacinados com agulha de vitrola, né? Bom comercial também, gosto de vender. Então, cara, assim, eu gosto de assuntar, gosto de perguntar, isso contribuiu em diversas frentes, né? A formação de jornalista me permitiu um pensamento crítico em algumas coisas, aprendizado para outras questões, a própria questão do comercial, que hoje é muito fazer pergunta, é muito investigativo. Então, cara, essa base fundamental do jornalismo não ficou só na comunicação social, foi para outras frentes. E aí, fico feliz de poder trazer de novo para esse projeto, né? Matando a saudade, de vez em quando escrevo matéria, então tá muito bacana. Mas é isso, cara, sim, é difícil, vai continuar difícil e o mercado tem trazido novidades que nos obrigam a mudar e aí continua difícil e a gente vai se reinventando. Eu acho que nunca fica fácil, só muda a escala da coisa, né? Porque na agência a gente viveu isso, eu vejo os meus clientes vivendo isso quando a gente está trabalhando e atuando. Cara, sempre tem uma dificuldade. Né? Acho que até como se fosse um grande videogame, a primeira fase, a segunda fase, a próxima fase é sempre a mais difícil e às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, voltar para a fase anterior e tá tudo bem, né? Eu acho que essa visão de vida, né? E focar nas pessoas, entender isso, né? Para quem trabalha, para quem administra, para quem gera, o importante é fazer parceria e tocar bem, né, cara? Tocar coisa boa. E aí dá certo, né? Oportunidade para todo mundo e dá tudo bem. Eu acho que esse é o ponto. Hoje, no nosso Norte-Sul Digital, estamos recebendo nosso diretor, proprietário, né? O nosso comandante, jornalista Fernando Silva, né? Com formação em jornalismo, pós-graduado, especialista em marketing digital, sabe tudo, né? E, evidentemente, é o grande responsável pelo sucesso, né, nosso, tanto do nosso podcast, né, o Norte-Sul Digital, como com os diversos setores de comunicação dentro da empresa Norte-Sul. Fernando, para o empresário que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, puxa, eu trabalho vendendo caneca. Poxa, tem 50, 100 pessoas vendendo caneca de porcelana.
O que o marketing proporciona em dizer assim, a caneca do Miguel é melhor do que as outras canecas? Boa. Às vezes não precisa ser melhor, Miguel. Às vezes a gente só precisa achar para quem que a caneca faz mais sentido, né? Acho que esse é um principal ponto, porque a gente vê muito de posicionamento de mercado, e aí o marketing existe para ajudar hoje nesse sentido. As empresas costumam olhar para o marketing como a galinha dos ovos de ouro, que vai ser a solução, né? A varinha de condão. E dentro do marketing a gente tem algumas frentes como o tráfego pago, né? O próprio marketing digital, que hoje existe muita promessa no mercado por causa de rede social, então tem muita gente que faz grana em cima da venda desse desejo, e é natural porque é um dos gatilhos que o marketing, né, que gera essa venda. Mas, cara, dentro de um processo de olhar para a empresa, identificar forças e fraquezas, o melhor que a gente pode fazer é planejar, entender o que a gente vende, por que a gente vende, quem que compra da gente, né? Quem que é minha operação mesmo. Porque se eu vou para o mercado para brigar com todo mundo que vende caneca, cara, a chance de eu ter sucesso é menor, mas como é que eu vendo caneca diferente? Ou como é que eu encontro alguém que não está na região? Então, assim, é pensar fora da caixa um pouquinho para ir descobrir oportunidade, né? Trazer novas frentes ali de atuação. Então, nesse sentido, não tem certo ou errado. Existe muita experimentação, e aí são níveis de maturidade da empresa, né? Coisas que eu posso fazer. Isso passa para o comercial, passa para a operação, passa, né, administrativo. Então, é necessário cada vez mais a empresa muita maturidade em todos os processos, e a gente vê o empreendedor brasileiro sendo sangue quente, né? Então a gente começa de qualquer jeito e só vai, o cara bota na frente e trabalha no vermelho, e aí a gente hoje está num ambiente, num ecossistema que não facilita para nós por questões governamentais, por questões de economia, né? Então, assim, não existe muita dificuldade latente no mercado. Mas um bom planejamento, uma boa parte estratégica, que é o que as empresas geralmente não fazem para começar, muda o jogo. Isso a gente tem visto. E é muito bacana quando a gente pega uma empresa para trabalhar na agência, né? Até o próprio exemplo do Norte-Sul, e a gente vê, pô, beleza, tem um histórico. O que eu aprendo aqui? O que eu entendo disso aqui? E eu começo a trabalhar em cima disso, começo a alterar esses números, entender. E para quem está começando a fazer benchmark, né? Olhar para o concorrente, cara, o que o fulano está fazendo aqui? Será que realmente ele está com a bola toda? Às vezes eu acho que meu concorrente está vendendo muito mais do que eu, e o cara também está afobado, também está, né, desesperado lá para trabalhar, e cada um com a sua frente. Então isso não existe a grama mais verde, esse é um ponto, né? E quando a gente olha duas empresas do mesmo segmento, que competem no mesmo mercado, elas costumam ser muito diferentes uma da outra, por causa das pessoas, dos processos, as ferramentas em cada uma das etapas. A cabeça do gestor é o que manda muito, né? Então a gente tem 10 empresas de caneca, nenhuma delas é igual. Isso é fato. E aí, nesse não ser igual, ok, cara, então por que tu não é igual aos outros? Qual que é essa diferença que tu tem? E a partir disso a gente começa a criar uma linha de pensamento que leva esse posicionamento para o mercado, né? Todo mundo vende computador, né? A Apple vende MacBook. Então, nesse sentido, cara, o sistema operacional é diferente, os caras montaram um branding para que fosse diferente, né? Posicionamento de marca é diferente, né? Então, são exemplos claros que a gente vê, né? Tem refrigerante e tem Coca-Cola, né? Tem tênis e tem Nike. Então, assim, nesse sentido, é muito disso, né? A marca se diferenciar. E aí a gente começa uma questão que é até um pouco romantizada, né? Que, não, aí tem que ir pro brand. Não, não é só isso, cara. É do administrativo, na ponta da conta, né? Na ponta do lápis a conta, até o marketing, operação, vendas, né? Sendo bem trabalhada com processo, com metodologia. Então, trazer processo, metodologia e gente bem treinada é o que ajuda a gente a vender mais caneca do que o concorrente. Seja qual for a nossa caneca para vender. Entendi, né? Nesse sentido. Ou seja, o diferencial e para quem você está oferecendo e como você está oferecendo seria aí a grande receita do bolo. Muda muito. Imagina, a gente vem do marketing, né? Vamos trazer o exemplo da agência. Imagina se a gente for entrar no mercado para concorrer com todo mundo que é freelancer e que vende os mesmos serviços que a gente vende. É mesmo o mesmo serviço? Está dentro daquele mesmo entendimento, mas experiência conta, metodologia conta, estrutura conta. Então, às vezes a gente acha que a marca do lado é concorrente, na verdade não é, pode até ser um parceiro.
E então essa maturidade hoje falta um pouquinho no mercado, estão aprendendo, né? A galera tem muito conteúdo bom sendo divulgado hoje, tem muito profissional bom falando boas coisas no mercado, então dá para aprender muito hoje, até de forma gratuita, YouTube, Instagram, né? O próprio TikTok que é viral, se souber procurar, souber filtrar, né, as informações, tem muita coisa para aprender, tem muita ideia, muito insight legal sendo gerado. Né? A galera entrega o ouro mesmo, porque é a minoria que executa. Então dá para entregar o ouro numa rede social e ainda assim tu vai fechar negócio, porque é a minoria que executa, de verdade. Fernando, nós falávamos antes de entrarmos no ar, eu sou um jornalista dinossauro das antigas, né? Do programa de rádio, da redação, né? Inteligência artificial nunca existiu dentro até então da minha história, né? E aí a exemplo de outros muitos amigos, às vezes a gente fica assim tanto quanto assustado, né? Pô, olha como a coisa está indo, né? Eu vou contar uma passagem bem rápida aqui. Eu moro ali quase em frente ao Farol Shopping, né? Uhum. E um dia saindo de casa, indo no shopping, vinha o Luba, influenciador. Sim, aqui da nossa Tubarão, grande Luba. Exato. Ele e o pai dele, Dr. Otto, né? Otto. E aí... O pai dele me cumprimentou, Erdi, boa tarde, tudo bom, querido, tudo bem? E o Luba também, oi. A minha filha, que hoje está com 19 anos, mas na época devia ter aí os seus 13 para 14 anos, ela foi à loucura. Ela pegou e virou para mim e falou assim, pai, eu não acredito. Como é que tu conhece o Luba? Como, pai? E ela, assim, arrepiada e tremendo. Eu falei assim, Luba? Por quê? Aí, o Luba. O filho do Dr. Otto. Sim, ele é o Luba. Eu peguei e falei assim, não, para o ônibus que eu quero descer. Deixa eu entender isso aqui, né? Deixa eu entender isso aqui. Ela me falou. Foi o primeiro contato que eu tive com esse poder da comunicação digital. Da internet. E fiquei assustado, Fernando. Porque aí ela começou a me falar, na época ele era o, enfim, como ainda é hoje, mas na época ele era o garoto propaganda de um site, enfim, de um veículo de vendas, que não sei se era o Mercado Livre, ou enfim, era um desses aí. Ele fez uma série de campanhas, ele é muito forte ainda, né? Ele tem uma audiência muito grande e se reinventou, é muito bacana, porque se acompanhar a trajetória dele, dá pra fazer uma baita análise, né? Ele começou com um vídeo de comédia, hoje faz gameplay e tal, então é uma figura que se reinventou, tá no digital e dá aula sobre digital, sobre geração de conteúdo, né? Muito bacana. E aquilo me deixou assustado, porque quando ela falou, eu fiquei pensando, sim, mas ele é mais famoso do que... Aí comecei a lembrar de alguns amigos, fulano, ciclano, não, pai, eu não sei quem são esses, mas ele é conhecido no mundo inteiro. E tu vê, aluno da Unisul aqui, a gente encontrava ele nos corredores ali, né, quando ele começava a fazer. Pai, né? Acredito que foi ali do curso, eu não lembro se ele fazia publicidade ou jornalismo, mas era tudo mesma coordenação ali, tudo junto. Então, assim, é uma figura que saiu daqui, né, de Tubarão, e pegou a onda do YouTube no crescimento dos influenciadores e foi realmente um dos grandes nomes aí, ainda é um dos grandes nomes, mas ele teve, se não me engano, top 5, top 10 aí a nível de Brasil e é um nome gigante a mundo. E eu falo tudo isso para chegar no seguinte, como é que a pessoa chega nesse ponto? Semana passada o assunto era a separação da Virgínia com o Zé Felipe, né? E aí eu ainda... peguei e fiquei pensando, falei assim, mas o Zé Felipe é o filho do Leonardo. E a Virgínia? Aí a minha filha mais nova, que tem 15 anos, falou assim, ela tem tantos milhões de seguidores. Aí eu falei, opa, tem empresária, que né? Influenciadora. Como é que do zero a pessoa chega nisso? Existe metodologia para isso, né? Às vezes a gente acha que é só viralizar, né? Então, cara, um pouco de sorte, um pouco de treinamento, mas sorte, na verdade, né, é a oportunidade quando
o preparado assume ela. Muita consistência, muita constância, né? Então, é aquilo que a gente comentou sobre a dificuldade das empresas gerarem conteúdo, porque geralmente gera o conteúdo que quer, não o conteúdo que o público quer ver. Então, tem esse diferencial também. Também precisa de planejamento, também precisa de estrutura, tem muito investimento, tem muito sangue e suor envolvido nesse processo. Não é fácil ser influenciador, virar influenciador muito menos, né? Nesse sentido. E aí a gente tem, né, Luba, Virgínia, um monte de influenciadores aí para diferentes segmentos que às vezes a gente... Aquele Felipe Neto, né? Também, e assim, às vezes é influenciador de um segmento que a gente nem conhece, nem viu, porque identifica um nicho, identifica um público, né, uma veia e consegue crescer ali. E muita gente tentando também, né? Existe a conta do viral, né? Se eu produzir X conteúdos, qual que é a porcentagem que esse aqui pode viralizar? Então, mexer muito com o algoritmo, entender muito YouTube, Instagram, o que funciona, o que não funciona, gancho para início de conteúdo, o que prende, né? O que quebra a rotina da pessoa, o padrão visual, né? Porque a gente está ali no feed, né? Rolando, né? Tá vendo, tem alguma coisa que, opa, parei. Por que eu parei? O que aconteceu? Geralmente isso é planejado, isso é estruturado, né? Então, cara, são muitos fatores que levam alguém a chegar desse tamanho e muita dedicação, né? Então, claro, é o famoso filho não sei quem, tal, e isso já traz uma base. Beleza, traz uma base, mas quantos famosos aí que não são, né, que não cresceram, que depois são apagados? Porque é um exercício de constância, de continuidade, não é fácil. E o cara tem que estar toda hora em cima daquilo, né? Eu imagino que deve ser muito estressante o cara tá toda hora pensando e lendo número e produzindo conteúdo para uma comunidade, porque tu tá alimentando uma comunidade, né? E a partir do momento que essa comunidade amadurece, o que acontece, né, com a tua base? Porque é base de público, é base de cliente. O mesmo vale para empresas. Base de público, base de cliente. O mercado mudou, eu continuo vendendo a mesma caneca de porcelana e os caras estão comprando copo de vidro e eu não me reinventei. Então é preciso acompanhar o mercado, é preciso entender. E não dá para acompanhar tudo, porque é muita coisa, né? Começasse falando de inteligência artificial, cara, a gente está vendo coisas a nível de vídeo hoje que são muito legais, né? Mas assim, cara, dependendo de como aplicar, é extremamente perigoso, porque para fazer um deepfake de alguém, de uma situação, tá muito fácil, né? Então, com ferramentas do próprio Google, né? E aí existem as barreiras, mas já tem gente quebrando barreira, treinando, né? Porque aí ficou democrático. Então, é fato de que para essas funções, tu também começou falando, né, sou um dinossauro. Bom, eu, né, apesar dessa carinha aqui, também não sou lá já muito dinossaurinho, né, cara? Então, assim, acompanhei muita coisa. Tem certas coisas que já não me atrapalham para acompanhar. Mas uma coisa que é muito fato, né? É ferramenta. Inteligência artificial, tudo isso é ferramenta. Então, quem aprender a usar melhor, quem tiver as boas ideias e a conseguir aplicar, vai ter esse sucesso. Então, todo influenciador de destaque aprendeu a mexer no algoritmo, aprendeu o que funciona e não funciona, pesquisou, estudou, comparou. Claro, tem aquela questão de fazer um vídeo viralizar porque é engraçado, etc. Mas vai fazer isso de novo. E de novo, 10, 100 vezes, que é o que acontece com esses grandes nomes virais. Isso é o difícil, né? E é uma frente que dá grana, né? A monetização de vídeo, isso dá grana. Então é um emprego, é uma função, e se tu parar de viralizar, tu perde teu caixa. E aí, né? Para de entrar dinheiro. Então, nesse sentido, tem essas dificuldades. E é ferramenta, cara. A inteligência artificial é um dos pontos que a régua de entrada é muito baixa, é democrática, todo mundo consegue pegar e usar. Com poucas tentativas ali, tu se entende com o bichinho, né? Seja o ChatGPT, Cloud, enfim, Gemini da Google, a gente tem muita ferramenta, tem ferramenta demais já, né? As mais famosas são o GPT da OpenAI, o Cloud e o Gemini. Mas tu bota isso, por exemplo, um cara que tem experiência, né? E aí bagagem, viveu transformação, tem conhecimento teórico, tem hora de voo, e tu bota na tua mão uma ferramenta dessa, tu aprende a mexer, tu vai conseguir fazer coisa melhor do que alguém que não tem experiência, de uma pessoa mais nova, um molecote de 12 anos, 16 anos que tá brincando com aquilo ali. Porque imagina a tua experiência potencializada. Cara, é fantástico. É isso, entendeu? Assim, quem tem cabeça, né, cabelo branco e começa a usar IA, me assusta, porque ali vai fazer render. Imagina tu ter um acumulado de experiência de uma pessoa com uma ferramenta que potencializa isso. Cara, é sensacional, né? E aí a gente tem, claro, boas ideias. É um público mais novo, pode ser mais criativo e tem boas ideias e se vira. Mas tu imagina uma pessoa mais velha, mais experiente, com boas ideias, botando isso pra rua também. Eu acredito muito nisso. Vejo muito
muito isso acontecendo. Então isso é bacana. Então vamos lá, né? É ferramenta. Homem de Ferro e a sua roupa, né? O Jarvis que ele tem lá, né? Cara, o herói ainda é Homem de Ferro. Né? Ainda é o personagem. A armadura é o que potencializa ele. Ele é inteligente. Então imagina, é a mesma coisa, né? Tá ali a armadura para pegar e usar, né? A ferramenta para pegar e usar. Cara, tem que aprender, porque não volta mais. É futuro, só tá indo para frente, né? Então a gente tá vendo aí, o próprio nosso movimento de agência acontece muito disso, se reinventar. Pô, antes a gente precisava de um editor dentro de casa ali, o cara trabalhava, levava 8, 12 horas para renderizar um vídeo. É pesado, é difícil renderizar vídeo. Tem ferramenta que hoje ajuda muito. Agora, qualquer pessoa vai renderizar um vídeo bom? Não. Um editor que tem horas de voo, pegar uma ferramenta dessa, vai conseguir extrair muito mais rápido. Então, a régua sobe muito para o que o cara consegue entregar. Ele vira mais produtivo. Então, antes de pensar em substituição, vamos pensar em aprender, vamos pensar em trabalhar, que é uma das discussões, né, de dar medo. O dar medo da substituição, né? Dar medo da transformação. A transformação vai acontecer, então a gente tem que entender ela para educar, para saber usar. Quando veio o WhatsApp aí, todo mundo teve que aprender a usar, espalhar fake news. Hoje, quando vem uma corrente, tu já sabe que não pode clicar em qualquer coisa, mandar para frente e tal, né? Então a gente vai aprendendo, socialmente, culturalmente, vai aprendendo. É ferramenta, tá aí, já tem muita gente usando, mas ainda é uma bolha, né? Ainda é a minoria das pessoas que estão usando. A régua de entrada vai baixando. Mas quando a régua de entrada para alguma coisa baixa, quer dizer que existe um nível de alta produtividade, de alto desempenho, que é onde está o profissional que manja do que ele está fazendo de verdade. E aí tem uma escada para isso. É aprendizado, é teste, é validação, e a gente vê isso na rede social, a gente vê isso no mercado de marketing. Demais. Né? Hoje uma empresa não precisa de uma agência para produzir um vídeo. Tem ferramenta que faz isso a créditos. Bota um prompt e faz. Aí tem gente que se especializa em fazer bons prompts. Opa! Quer dizer, então, que o mercado, né? Aquele negócio, né? Tinha gente que cavava, né? Garimpava ouro e quem vendia pá. Quem vendia picareta e calça jeans. Quem que foi que ganhou grana mesmo? Alguns que garimpavam ouro, mas quem vendia pá, picareta e calça jeans fez muita grana. Hoje o prompt é a pá de quem está garimpando rede social. Então, é inteligência artificial. Então, a gente vê aos montes isso. Então, é uma questão de perspectiva, visão de mercado e o que pode acontecer, né? Fernando, aí vem a pergunta que talvez seja a pergunta do milhão. Com toda essa evolução, com todo esse progresso, cada um se tornou um jornalista, cada um se tornou um comunicador. E aí, o Fernando formado, pós-graduado, o Miguel com quase 30 anos cascudo, de jornalismo, né? O vivido, dinossauro, experiente. Mas aí, aquele que está ali atrás do celular, também se tornou um jornalista, também se tornou, né? Isso, como é que não é perigoso? Como é que fica? Como é que você vê essa situação? Do ponto de vista profissional, pensando no jornalista, né? Eu não vejo como perigoso. Né? A mesma questão da IA, vai me substituir. Cara, não vejo como perigoso. É um período de adaptação, né? A gente tem que se preparar para isso. Qual que é a diferença, né, do Miguel profissional, do Fernando profissional? A gente estudou metodologia, a gente aprendeu, a gente, né, foi sabatinado aí, né, na função, horas de voo, então vai aprendendo, né, as coisas que a gente sabe que são pertinentes, fazer a melhor pergunta, formular as questões todas, construir a linha de raciocínio de pensamento. Então isso se aprende, tem que estudar. Uma pessoa que não é formada pode estudar e aprender. A gente tem vários casos disso, né? O rádio acontecia muito disso, né, de ter o cara que era um excelente entrevistador e que não tinha feito bancada de jornalismo, né? E a gente, o cara, tu olhar pro cara, é referência em jornalismo. Então isso acontece. Então, assim, qualquer pessoa pode estudar e aprender, e hoje está muito democrático isso, eu acho isso fantástico. Mas nunca foi tão importante estudar. Nunca foi tão importante aprender e formar uma boa base de conhecimento teórico, uma boa base de metodologia para que a gente aplique em cima disso. Não preciso ser quadrado, engessado na metodologia, mas me dá o fundamento para que eu consiga me impulsionar com ferramenta, com processo, com pessoas. Né? Isso vale para a empresa, vale no pessoal. Onde é que está o perigo disso? É o que a gente vê, fake news. Né? Então, assim, fake news não é de agora. Não é de agora. A gente teve palestras ao vivo em eventos com personagens, né, que tinham blogs famosos na época, o Cid Não Salvo, de ao vivo no palco soltar uma fake news, e a gente vê jornalista replicando.
aquele profissional estava com toda a metodologia, ele fez a conferência? Não fez. E é um checklist básico nosso. Então, onde é que está o problema de uma pessoa que é um potencial, né, emissor de informação? Em ela trazer o ponto de vista apenas dela, né, não buscando entender realmente o fato, uma opinião disfarçada de notícia, né, onde eu tenho, às vezes, uma inverdade, né, eu tenho um fato que não era bem assim, porque está enviesado naquele ponto de vista. E a gente estuda para tentar separar, mas não consegue, né? O jornalismo, ele é opinativo, porque a minha bagagem manda em como eu vou proceder as coisas. Então, vamos lá, um jornalista que sai de uma redação para produzir um conteúdo, ele já sai com uma trajetória desenhada. Então, com base na história dele, com base no que ele acredita, nas convicções, no idealismo dele. Então, eu vou abordar esse ponto desse ponto de vista. É o único ponto de vista? Não, existem outros, né? Então, uma pessoa que não tem o estudo e está ali só replicando, só jogando coisa para frente, o quão verdade é aquilo, né? O quanto que... Porque a informação, ela impacta. Vai receber em alguém que vai olhar e aí talvez não tenha os critérios bem definidos do que serve, o que não serve, do que é bom, o que não é bom. E é por isso que a gente tinha a corrente do peixinho, né? Compartilha aqui o peixinho, compartilha não sei o quê, compartilha aqui que o Zuckerberg vai doar R$1 para cada compartilhamento desse conteúdo pro fulaninho. São coisas que para nós é muito claro, mas para uma pessoa simples, alguém que não está ligado, que não acompanha, bom, será que é verdade? A pessoa não tem a estrutura, né, a base ali de conhecimento para entender aquilo. E a gente tem gente muito simples, a tecnologia é democrática, todo mundo tem o celular, e isso também é fantástico. Como a gente usa a ferramenta e o processo é que impacta muito. E aí tem gente mal intencionada, como em qualquer mercado, a gente tem um cara bom, um cara ruim. Na questão de humanos também, né? Estamos aqui aprendendo isso, né? Então, tem a pessoa que cuida, que, né, preserva, tem a pessoa que faz, né, conta a informação não intencionalmente, traz o ponto de vista dela alocado, e aí cabe ao receptor, bom, peraí, isso aqui é assim mesmo? Vou pesquisar rapidinho ali e tal. Né? E aí entrando no uso de IA de novo, né? A IA alucina, né? Então não dá para confiar 100% do que ela diz nos traz. Tem que conferir número, tem que conferir dado, porque é muita informação e é igual a criança, ela inventa às vezes. Ela não sabe responder, ela inventa. A pessoa faz exatamente a mesma coisa. Vou pegar uma informação ali, eu acho que é porque na minha bagagem, no meu histórico, no meu entendimento de vida, ideologia, política, religiosa, enfim, isso aqui é desse jeito. Então a informação vem muito enviesada. Não é problema as pessoas serem emissoras. O problema está em como a gente lê e filtra essas informações. E aí isso é ruído, na verdade, né? Gera muito ruído para a informação verdadeira. E aí hoje a gente tem visto muito mais pontos de vista do que verdade nua e crua, né? E talvez porque a tecnologia permite isso, e é a mesma questão que já existia assim antes, né? Então eu não acho que a gente tem um problema de fake news, a gente tem um problema de entendimento de como fazer bom uso das ferramentas. Né? Não acho que seja 100% intencional. O mal intencionado é uma minoria, é uma parcela, mas causa um ruído porque ele sabe fazer o que tinha que fazer e ele faz do jeito ruim. Aí que é o problema. Aí que é o problema, exatamente. Fabricar faca não é o problema. Não é o problema. O problema é cortar o queijo ou esfaquear uma pessoa. Causar um dano a alguém. Exatamente a mesma coisa, cara. Certo. Exatamente a mesma coisa. Certo. Fernando, você no início falou uma coisa muito interessante, me fez lembrar de algo que eu li semana passada ou retrasada. Existe a evolução, né, da tecnologia, o aprimoramento, o surgimento da inteligência artificial, e aí vem TikTok, Instagram, Facebook, eu da época do Orkut ainda, né? Mas, enfim, toda essa evolução tem exigido muito do judiciário em poder controlar até onde o ser humano, né, até onde o usuário das redes sociais, até onde ele pode ir. Né? Olha, daqui para cá já não é válido. E aí começa a surgir a questão, mas e a legislação? Porque muita coisa é nova, a grande maioria é nova. E está mudando o tempo inteiro. E está mudando exatamente, né? O rabo da lagartixa, ele continua a nascer novamente, só que agora está nascendo um pouco virado para a esquerda, um pouco para a direita, para cima, para baixo. E eu faço essa
essa abordagem, porque o que nós estamos vendo agora, e aí, até por uma questão pontual, não vou citar políticos da nossa região, mas o prefeito de Florianópolis, por exemplo, Topázio, é um cara que é 24 horas por dia praticamente. Utilizando. E viralizando. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com um parecer, com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, há uns 10, 12, 15 dias atrás, condenou um prefeito por uso indevida da sua imagem, autopromoção. Autopromoção em relação a obras, às ações, porque para o nosso público que não tem ideia... Não filtra. E tem também a legislação política e eleitoral da história. A autopromoção ela não pode existir. O que um governo tem que fazer é divulgar as suas ações. Quanto menos impessoalidade, né, é o que recomenda a lei. Mas os políticos hoje estão esquecendo disso. Então o cara vai lá inaugurar o portão do cemitério, ele vai e faz um TikTok. Um retrato, ele faz um conteúdo. Um conteúdo. Ele vai lá castrar um cachorro, e tá faz lá grudado no cachorro, ele faz outro. E a justiça está começando a ver que, opa, né? Tá muito fácil fazer o conteúdo. Fácil fazer o conteúdo. Como é que você vê, né? Você que é especialista no marketing digital, como é que você vê toda essa situação? Miguel, cara, é legal, assim, porque aí a gente vai para essa esfera do... Qual que é a regra do jogo? Né? Por onde é que eu posso jogar o jogo? Existem aí as esferas, né? Claro, o judiciário está analisando dentro da Constituição, dentro da lei, o que pode, né? Código de Defesa Civil, o que pode uma pessoa não fazer. E aí já está lá tabulado, existe lá essas regras, o que uma pessoa pública pode fazer. Né? E aí tem questão entre poder e dever, né? O dever é subjetivo. A gente entende como sociedade, moralmente, eu preciso fazer aquilo que é o correto, né? Pelo bem coletivo. Mas dentro da lei, cara, eu sou obrigado a seguir isso aqui. Né? E aí, dentro da lei, se eu furar isso, aí eu posso ser penalizado. Aí vai para a questão de análise do judiciário. Né? Fica só interpretativo para o juiz que julga o caso, né? Qual que é a bagagem dele, porque a decisão dele também é enviesada, porque assim como o jornalista, o juiz não consegue ser totalmente isento, né? A gente tem uma leitura, tem interpretação, e as leis começam a se misturar, nunca é claro, não é fácil, né? Igual a gente falou ali, não é fácil, né? O trabalho não é fácil. Então, assim, dentro das ferramentas, a gente tem as regras de uso, tem, né, toda a questão do que o usuário pode ou não pode fazer. Se eu sou uma figura pública, inclusive, eu preciso notificar que eu sou uma figura pública, né? Então, assim, já existem regras para políticos na questão do Brasil, porque daí é uma ferramenta de fora, adaptada para uso de indivíduos numa região com, né, legislação diferente, o próprio Facebook, o Meta, né, Instagram e Facebook, WhatsApp também. Então, cara, tem a regrinha, a regra do jogo tá ali. O problema é que a gente não lê. Então, às vezes, cara, não é só a lei estar atrasada porque avança muito, porque tem a ferramenta nova. Bom, aí tem que atualizar, então, né? É difícil realmente a gente julgar a sociedade, né, como a gente vê hoje com leis de 1986, 77. Cara, é difícil, como é que tu vai fazer isso? Né? Tá muito desatualizado. Então, o que existia na época, hoje, cara, talvez nem exista mais. E a gente vê isso em alguns casos, por exemplo, né? Sei lá, pega um edital de prefeitura que tem que entregar um negócio em CD. Cara, nem tem mais gravador de CD hoje, velho, sabe? É muito difícil achar relíquia, cara. Meu filho pega um negócio daquele, o que é isso, né? Um brinquedo, um frisbee, né? Um ícone de salvar do computador impresso. Então, assim, tem que entregar no papel escrito, carimbado, assinado. Pô, cara, tem autenticação digital. Então, assim, claro, precisa se atualizar. Não é fácil atualizar, porque a gente tem muita regra, tem muita coisa que muda o tempo todo. A própria questão tributária, né, do nosso país é uma loucura. Os contadores aí, né, o pessoal que vive disso. Força, galera. Mas, cara, todo dia tem alteração.
Algumas são mais impactantes, chamam mais atenção, outras mudam aquele nicho e o cara vai trabalhando. Da lei, a mesma forma. Então, assim, o prefeito estava certo ou estava errado. Cara, ele respeitou a regra da plataforma. Aí, qual foi a interpretação do que ele estava fazendo? Né? A nível de juridicamente falando, da lei. Onde é que ele foi enquadrado, o que aconteceu? A gente tem que tomar cuidado para algumas questões, sim, né? As pessoas têm que usar de forma consciente e, assim, para a lei não tem, eu errei não porque eu não sabia. Isso para a lei a gente sabe que não existe isso, né? O cara não pode errar, não é desculpa tu não saber, né? Então, precisa pesquisar o que está fazendo antes. Pode ter sido intencionado ou não, a política brasileira é um bicho de 7 cabeças, né? É muita influência em cima. A gente tem, né, políticos influenciadores, aí, enfim, todo isso é histórico, não é de agora, é histórico, né? Muito tempo foi assim e continua sendo assim, e hoje com a internet está ainda mais poderoso. Que é a mesma questão do influenciador. Alguns tentam, outros conseguem e viralizam o tempo todo. Então, cara, tem que tomar cuidado. E aí eu acho que é muito do próprio receptor também filtrar, né? De novo, a questão do filtro, né? O que eu entendo daquela mensagem, qual que é a mensagem por trás daquilo, o que realmente está sendo passado. Pô, será que precisava também, né, ser bem assessorado um prefeito? Às vezes uma pessoa que... O dinossauro não tá, mas quem que está assessorando? Não faz. É eu fazer por fazer, é eu gerar número por gerar número. Então, não conheço o caso, então não vou entrar no mérito de ter sido julgado ou não, né? Dá pra investigar e fazer uma análise em cima disso, mas, cara, provavelmente se chegou nesse ponto, né, o Ministério Público não brinca em serviço. Então, tem investigação, tem denúncia, tem avanço. E aí, precisa atualizar, mas inteligência artificial, como é que vai atualizar hoje um negócio que hoje já mudou 10 ou 12 vezes? Já tem uma ferramenta nova, faz um negócio que não existia. Aí é trazer dentro dos bons valores, bons costumes, da moral e entender, né? Pô, cara, logicamente isso aqui tá prejudicando tal coisa, então boa coisa deve ser, né? É o dano pelo dano, né? Então não pode... essa leitura tem que ser feita e para o judiciário vai ficar cada vez mais difícil, porque as ferramentas estão mais poderosas, está mais acessível, a régua está mais baixa, e aí tem que regulamentar. Restringir... Não, eu acho que tem que ter liberdade, né? Assim como eu posso sair na rua, eu não posso ir na rua depredar alguma coisa, senão eu vou ser punido. A mesma coisa na internet, não é terra de ninguém. Tem regrinhas, tem bons costumes, tem, né, organização. As próprias ferramentas têm o seu regimento. As pessoas não lêem, né? O termo de aceite, eu clico lá, aceito e foi. Cara, tu não leu. É justamente nisso que eu quero, né? Nós já estamos caminhando para o final. E aí, para que não deixemos, né, o nosso público, né, que espectadores /ouvintes, né, assim, assustados, né? Puxa, mas e aonde eu vou parar, né? Qual o seu conselho para aquele que está nos acompanhando, né? Os cuidados que tem que ter com a informação que recebe, com o que vai acessar, em relação ao que vai clicar. Boa. Cibersegurança é um ponto que tem crescido muito, né? Então a gente tem que ficar ligado. Cara, olha bem o link, né? Tem muito golpe de WhatsApp que é um número diferente com a foto da gente, né? Que mandam para algum parente. Tem ferramentas que as pessoas usam para trabalhar, para prospectar, que a galera usa para fazer golpe. Então tu vê que a ferramenta não é o mal. É o mal intencionado por trás dela. É uma ferramenta de prospecção B2B, de empresa para empresa, para gerar negócios, e o pessoal usa para achar telefones, para pegar contatos relacionados. A gente tem acesso a Big Data, né, a bancos de dados, então, cara, passa muita informação. Aí vem LGPD, vem um monte de coisa. O que é importantíssimo as pessoas estarem cada vez mais conscientes, tanto para ferramenta quanto para informação. E aqui a gente está falando das duas coisas, né? O portal, o NotiSul e os seus produtos vão ser cada vez mais ferramentas de informação, ferramentas de conteúdo para os nossos, né, para os nossos visitantes, para os nossos ouvintes, espectadores, e qualquer lá formato que surgir que a gente possa usar. Avaliem se o link é realmente aquele, né? Se a estrutura é aquela, não vai no... A gente está muito acelerado. Não vai na velocidade, né? Se achou estranho, né? Duvida. Apareceu um filho pedindo, né, o negócio, liga. Né? Pô, antes de fazer o Pix, liga, cara. Né? Se eu peço pro meu pai o dinheiro, ele vai me ligar. Pra minha mãe, ela vai me ligar. E aí, né, pô, conversa, confirma que é isso mesmo. É super importante as pessoas estarem
preparadas, ligadas, né? E-mail. Tem um monte de e-mail aí que é spam, que a gente sabe que tem um monte de link mal intencionado. Mesma coisa, pô, tá esquisito, não abriu imagem, olha bem o link, né? Vê o que é aquilo. Tu nunca teve conta na Claro, então por que tu vai clicar no e-mail que diz que é lá do negócio? Sabe, cara, tem que tomar muito cuidado. E aí é filtro, né? É olhar e ser crítico sobre aquela informação. O mesmo vale para uma matéria, para uma notícia. Né? Se trouxer a informação e essa informação parecer que não é bem aquilo, checa, confere, né? Dá uma olhada. E aí, para cada ação, a gente tem um monte de coisa que pode fazer para conferir, né? A melhor delas é ligar para alguém, é trocar uma ideia, pesquisar no Google, pesquisar na internet, né? Para entender isso. Mas, cara, a dica é ficar ligado, né? As empresas recebem muito assim da agência, é bem comum assim. Agora até deu uma parada, mas recebia muito e-mail de folha de nota fiscal não sei o que no meu e-mail, por exemplo. Cara, tem empresa, eu poderia clicar ali, baixar um PDF. Pô, por que veio assim? Por que tá zipado desse jeito? Todos os fatores ali são esquisitos. E se é mesmo aquilo, não era para estar no meu e-mail. Então, cara, tem que adicionar lá o canal correto. Suspeitem, né? Não dá para acreditar em tudo que a gente vê. Então, o legal é questionar. Seja um pouco São Tomé. Questionadores. Eu acho que as pessoas têm que questionar. Faria bem pra caramba a gente questionar as coisas, né? As informações que a gente recebe, né? O processo todo. Dar uma analisada, ver se é aquilo mesmo e questionar. Quem não gosta de responder aquilo que é perguntado é porque alguma coisa tem. Exato, né? Então, assim, a gente tem que entender isso também, né? Tem perguntas e perguntas, né? Respostas e respostas. Cara, fica ligado, questiona, avalia bem, né? Criar o discernimento e estudar, aprender, né? É o mundo que a gente vive. Quando a gente teve, né, a mudança dos carros, enfim, legislação, todo mundo vai aprender. Então, por que não aprender a tecnologia que está no nosso bolso? Todo mundo tem um smartphone hoje. Pô, vai entender como é que funciona o negócio, vai se assuntar ali sobre o processo, né? E aí, entendendo melhor o que a gente está usando, a gente escapa de muita coisa. Começa a escapar de muito problema que tem aí de mal intencionados e mal informados. Fernando, quero agradecer mais uma vez, né, a sua disposição de estar aqui enriquecendo esse espaço que é nosso, né? Dirigido por você que a gente aprende a cada reunião, que a gente aprende a cada momento, né? O quanto é importante esse veículo Notsul Digital, esse jornal que chega através, né, das redes sociais para você que prestigia, que participa conosco, né? Quero agradecer muito a você pela oportunidade, pelo convite, né, de estar aqui com você, fazendo parte desse grande projeto, e também agradecer a sua participação hoje aqui no programa, que com certeza muita gente em casa começou a entender um pouco desse monstro que não é tão brabo, que são as redes sociais, que é a internet. Isso aí, nossos canais de informação e comunicação. Cara, obrigado pelo convite, pela parceria, né? Por ter aceitado esse desafio com a gente, porque é desafiador. É difícil, Miguel, a gente Mas sabe. Uma aula todo dia. Mas cara, tem sido muito gostoso. E é muito bom, né, cara? A gente evolui e tal. E, cara, e assim, finalizar, além de agradecer, né, o convite, a oportunidade de a gente estar aqui, e sempre que precisar, estamos à disposição. E exatamente nesse ponto, né, para nossa comunidade daqui, de onde o Notsul chegar, porque hoje a gente não está só aqui, né? A gente já tem acessos de fora também, tá muito legal a construção disso tudo. Para o empresário, né, que precisa tracionar o negócio dele, a gente está aqui, tem tecnologia diferente, tem ferramenta diferente para ajudar a criar essa autoridade que se busca, né? A gente tem essa autoridade, então vamos botar na mesa e trabalhar junto para isso. Então tem negócio. E para a comunidade, né, para quem precisa de divulgar alguma coisa, questionar algum assunto, cobrar alguma coisa que está sendo errada, tem o Notsul como um parceiro para isso. A gente existe para gerar oportunidade, né, para as pessoas crescerem, para a nossa região se desenvolver, onde a gente vem se desenvolver. Estamos aqui para isso. Então, contem muito com a nossa estrutura, contem muito com a gente. A ideia é melhorar, então se alguma coisa não estiver bacana, por favor, tragam. Toda crítica é bem, né, é positiva, então a gente
teve comentário em algumas nossas postagens ali, acredito que foi na minha da matéria que o pessoal fez, sobre um ponto que não estava legal. Estamos resolvendo, foi a questão, né, ali dos colunistas. Vai vir um grupo novo de colunistas, a gente está trabalhando em cima disso. Acredito que aí nos próximos dias a gente começa a anunciar as figuras. Tem gente nova, tem gente já conhecida, né? Então, assim, a gente está ouvindo, né? Porque nós somos um canal de audiência. Então, se a nossa audiência está pedindo, a gente vai transformar e vai trabalhar e da melhor forma possível, né? E, cara, obrigado mais uma vez pelo convite. A gente segue à disposição e vamos para as próximas e para a luta, né? Vamos para cima, com certeza. Aí. Fernando, obrigado. Obrigado a você, né, que durante 1 hora esteve aqui conosco, né, participando, e evidentemente que durante toda a semana aí teremos ainda você interagindo, curtindo, comentando. É como o Fernando diz, a porta da casa está aberta e você faz parte, evidentemente, do sucesso, da história e principalmente da evolução do nosso NotSul, do nosso canal de comunicação. Um grande abraço e até a próxima semana, até a próxima edição.